Boa tarde, amigos. Já dá para cumprimentar a torcida gremista pelo campeonato do Rio Grande do Sul, recuperando a hegemonia. Desde 2010 o Grêmio não ganhava o título estadual e ontem apenas confirmando a supremacia técnica que tem em relação a todos os outros, incluindo-se aí Internacional, Caxias, o próprio Brasil de Pelotas. O Grêmio atropelou o Brasil num lance polêmico. O Brasil resistiu durante 48 minutos, né? 47 do primeiro tempo, mais um do segundo tempo, enquanto o Brasil jogou 11 contra 11, teve até a melhor situação do primeiro tempo. Depois o Grêmio sobrou, né? O Grêmio passou o carro 11 contra 10. E aí a discussão do lance em relação à expulsão do lateral do Brasil de Pelotas. Se merecia ou não o cartão vermelho. Na reincidência, o juiz lhe deu outro cartão amarelo e, como já tinha cartão amarelo, recebeu o vermelho. Eu tenho para mim que o juiz não sabia, não imaginava que era ele que tinha recebido o cartão amarelo naquele lance em que ele tira com a mão. Senão não teria dado. Porque pagou um preço, o Daronco, muita reclamação do Brasil de Pelotas e muitas análises, algumas convergindo, como o que ele deu, amarelo na reincidência, vermelho, né? Já era o segundo cartão amarelo, e outros não, dizendo que é um absurdo, o jogador saltou para cabecear e acabou atingindo o Luan. Outra coisa que até eu estava debatendo hoje pela manhã na Rádio Grenal, essa história de avisar a sequência de lances que estão fazendo em rodízio, mas o juiz tem autonomia para expulsar até os 5 minutos. Se sofreu uma falta violenta, não precisa esperar o rodízio. E às vezes até, se houver o rodízio, ele não vai precisar expulsar, faltas leves e tudo mais. Mas já é o segundo jogo em que o Daronco apita e que avisa, se fizerem rodízio de faltas no Luan, ele vai acabar expulsando como expulsou nesse jogo contra o Brasil de Pelotas. E ficam algumas perguntas. Ele expulsaria se fosse jogador do Grêmio? Fosse clássico Grenal, ele expulsaria se seria se fosse jogador do Internacional? E tem também o Dr. Saul Berchevski, que está aqui, com o Geraldo Andrade, jornalista antigo, Dr. Saul, dirigente antigo. Tem também aquela situação de aplicar a lei. Se ele acha que aplicou a lei e fez o certo, está aplicada a lei, fez o certo, 4-0, e fica o chororô do Brasil de Pelotas. Eu procurei posicionar todas as nuances aí, como aquela vez, por isso que eu digo que eu tenho crédito para falar, que o Diego Real, que é meu amigo hoje, até comenta alguns jogos, a arbitragem na Grenal, ele apitou 2 pênaltis contra o Cruzeiro e salvou o Inter do campeonato. O Inter acabou campeão gaúcho. Eu perguntei se ele daria os 2 pênaltis na área do Cruzeiro, naquele jogo que eu comentei. Em favor do Cruzeiro, ele daria os 2 pênaltis? Se a gente olhar hoje aqueles lances, a gente diz, é pênalti. Mas ele daria se fosse em favor do Cruzeiro? Mas a gente também fala isso em relação a Corinthians, Flamengo, que são beneficiados pela arbitragem e tudo mais. Doutor Saul, tá pelada a coruja, né? Mais uma faixa pro senhor aí, né? Bom dia, Rec. Bom dia, Geraldo. Tudo bem. Prazer estar aqui mais uma vez no teu programa. Prazer é todo nosso. É difícil dizer não para ti. Ah, muito obrigado. Quando me liga, pô, o Rec, tem que ir. O Rec tem uma história comigo que ele sabe muito bem. Os responsáveis por fazer eu estudar, para fazer curso de radialista na FEPLAN. O doutor gosta de fazer tudo certinho, né? E na época usava uma expressão paraquedista, para quem estava entrando. Eu disse, doutor, para nunca lhe chamarem de paraquedista, vai ali, faz o curso e pronto, acabou. E aí eu fiz o senhor só mostra a carteirinha. Só fiz o curso e está me ajudando muito até hoje, né? É, claro. Rec, com relação ao assunto polêmico esse, para mim não tem polêmica nenhuma, para mim, né? Até porque eu sempre... Você está se baseando na foto? Não, me baseio na qualidade do árbitro. Esse Daronco, que eu te dizia em off, para mim é o melhor árbitro brasileiro e é uma injustiça um árbitro com essa qualidade não estar numa Copa do Mundo, que eu acho ele muito bom. É o Sandro Meirahit que vai apitar. Eu acho ele muito bom, ele tem convicção, ele quando apita sabendo exatamente aquilo que eu vi no lance, eu estava no camarote vendo o lance. Para mim, o joelho ali foi usado como uma arma, assim como foi na Copa do Mundo contra o Neymar. Porque ele salta, não é? Mas salta com a perna flexionada e o joelho é uma arma poderosa. A patela, a rótula ali, quem já jogou futebol e eu joguei futebol,
a gente sabe muito bem que um tostão ali, dado, por exemplo, com a patela, deixa o cara lesionado por muitos dias e muita dor. Eu até temi que o Luan tivesse algum tipo de lesão mais grave, porque não é só em relação à coluna, não. É em relação à loja renal, porque não dá para ver direitinho se é na área ali da óssea ou na área da loja renal. E eu também, por ter jogado futebol uma vez na Barreira, eu levei um bolaço na loja renal e depois fui urinar, urinei sangue, hematúria, né? Então, para mim não houve polêmica. Acho até que não necessitaria de ter um cartão amarelo antes. Só aquele lance, para mim, seria lance de expulsão. Porque eu acredito nesse árbitro. Ele é muito bom. Não sei se o Geraldo tem algum tipo de análise sobre esse árbitro, não sobre esse lance. Que realmente, quem não estava na linha do lance pode ser subjetivo, mas para mim foi bem objetivo. E ele não teve a menor dúvida se foi ele que tinha recebido um cartão amarelo antes ou não. Ele foi peremptório, ele lance para expulsão e deu o que tinha que ter dado. Claro que a partir dali, o Brasil está chiando, o Klemer também está chiando, mas na realidade, eu penso que pelo domínio territorial que o Grêmio teve no primeiro tempo, 80% quase de bola, é difícil fazer um gol num time que joga 11 jogadores atrás da linha da bola. É muito difícil. O Brasil estava bem, taticamente bem plantado dentro do campo. Acho que o Grêmio venceria, talvez por 2-0, mas venceria o jogo. Eu acho que a questão do Klemer, ele está fazendo o que qualquer técnico faria, né? Exato. Até porque o Brasil vai com 2 desfalques. Um é o Éder para o próximo jogo e acho que o lateral esquerdo, se não me engano, levou o terceiro cartão amarelo. O Arthur também. O Arthur o Éder Ciola levou e o Arthur. O vermelho e o Arthur levou o terceiro. E não tem reposição, e não né? vai Não jogar tem. o Totti também, que saiu muito pisado desse jogo. Não Agora, sei, daqui a pouco até eu não tenho a menor dúvida com relação à arbitragem do Daronco, que eu até já emiti essa opinião hoje pela manhã, dizendo que os 2 lances foram para cartões. O primeiro lance ele se atirou, se jogou, levou a mão, bateu, abriu o braço, enfim, interprete, mas enfim, levou cartão. E o segundo lance ele foi, no mínimo, imprudente no lance. No mínimo ele foi imprudente, porque foi um lance longe da área, não houve proximidade. Poderíamos dizer assim, mas poderia ter situação de gol ali. Não, era longe da área. Sim, no meio então foi imprudente. E o Daronco, eu acho, eu não tenho a menor dúvida que se fosse contra o Grêmio, ele daria também. Porque eu vejo, tem 3 árbitros aqui no Rio Grande do Sul que eu admiro muito, o Daronco, o Voaden e esse outro que se lesionou no Grenal, como é o Jean. O Jean Pierre, bom árbitro. Eu acho excelentes árbitros. E não tenho a menor dúvida. Claro que desmantelou a situação do Brasil ontem, desmantelou. Claro. O senhor me perguntou sobre o Zúñiga, ele não foi expulso na Copa do Mundo. Eu acho que ele não foi, não. Acho que ele não foi, não. Nem tomou cartão. Nada. Aquele lance do Neymar. Eu não me lembro do lance. O lance eu me lembro, mas não lembro da consequência. Os jogadores brasileiros tiveram que pedir, por favor, para o Neymar ser atendido. Eu acho que esse lance na Copa do Mundo ele foi muito mais clarividente a intenção, porque estava um jogo muito guerreado. Mas aí o jogador subiu para cabeçar, o senhor achou que ele deixou o joelho para acertar o Luan? Aí que tá, eu acho que não, como mecanismo de defesa dele. Eu ia falar agora. Para ele se equilibrar? Para ele se equilibrar. Bom. Não, eu ia falar agora. A não? subjetividade está aí, que ele teria deixado flexionado a perna para se equilibrar e não para agredir, para machucar. Foi isso aí. Foi bom esclarecer isso aí. Até alguns colegas dizem, o Luan está fazendo sempre isso, ele nem sobe para cabecear, para provocar. Agora, o Luan é o seguinte, ele é o jogador visado do futebol brasileiro. Sim. Tanto é que ele está sendo pedido aí pela Rede Globo para ir para a Copa do Mundo. Sim. Galvão Bueno liderando o processo, Sim, verdade. Outros jornalistas se somando, pela qualidade que ele está apresentando, e apresentou de novo ontem. Ele é superior a muitos. E um jogador que evoluiu consideravelmente em relação ao ano passado, e aí ele próprio foi o Everton também, né? Muito. Nossa, mas o Éder Ciola, no primeiro tempo, não deu chance. Mas aí porque marcou bem e não deu espaço. O cara soube marcar ele. Porque ele sai tanto na diagonal como sai pelo flanco. Não, ele é perigoso. Ele está muito sempre na cara do gol. E ele tem o drible, né? É um jogador interessante. O que nós nos queixamos hoje do futebol brasileiro é quando tu pega uma retranca, tá faltando jogadores. Como o Marinho, aquele que foi para a China, que nós queríamos o Marinho. Aquele jogador que dribla, que é uma maravilha. O Renato queria, nós queríamos. Então falta esse jogador. E o Everton
O Grêmio tem um Marinho jogo... que nem chance teve no Internacional. Um baita jogador de futebol. Nem chance teve Mas no ele Internacional. evoluiu, né? Ele cresceu. Ele foi pro Ceará, ele teve no Cruzeiro, ele teve que rodar bastante. Ele se achou no Vitória. Se achou no Vitória. Doutor Saul, o Grêmio tem um jogo quarta-feira pela Libertadores, é uma equipe também não tão qualificada, mas é Libertadores. Domingo, decisão, e na próxima semana começa o Campeonato Brasileiro. Sim. O senhor acha que o Renato vai poupar, devido a esse resultado elástico, vai poupar algum jogador, né? No final, no domingo? No domingo? É. Só aqueles jogadores que não estiverem nas melhores condições, porque os jogos, esses decisivos, né? Grenal e contra o Brasil, foram jogos de muita intensidade e de muita necessidade O senhor também. indicaria alguém para ser poupado, já que agora o senhor está direto no departamento médico? Nesse momento, não. Não, porque todos saíram ontem sem lesão, sem traumatismos maiores, mas hoje tem revisão médica, todos os jogadores serão avaliados. E aquele que tiver, tu entendesse assim, sem as melhores condições, o Renato não escala. O departamento faz um laudo, o fisicultor, o fisiologista também, não tiver melhores condições, não joga. Até porque tem uma sequência de jogos. Respondendo a tua pergunta. Apesar que o jogo não é decisivo da semana, o Cerro tem 6 pontos, mas o Grêmio tem que jogar com o Cerro ainda, dois não, jogos. não, e outra coisa, o Grêmio tem um jogo a menos que o Defensor. Sim. Então o Grêmio já está numa condição de índice de aproveitamento melhor Que o Cerro. que o Cerro, né? que o Defensor. Sim, o Defensor. E o Cerro tem 100% de aproveitamento. 6 pontos. Mas o Cerro vai brigar com o Grêmio pelo primeiro lugar. Aí é o confronto direto. Sim. Eu estou dizendo para alijar os outros, né? Porque se o Grêmio ganhar do Monagas, o Grêmio vai a 4 pontos e dispara na frente do Defensor. Sim. Né? Sim. É que o Defensor vai jogar 2 vezes contra o Monagas. Né? Mas o placar de 4-0 favorece, inclusive, ao Renato pensar assim. Né? Se o Grêmio tiver algum jogador, Léo, cansaço, fadiga muscular, não joga para não ter na frente algum tipo de lesão que o deixe 30 dias fora. O próprio Cortez, né? Em função da próprio dificuldade Cortez. do Marcelo Oliveira. Exato. Não, mas o Marcelo Oliveira está liberado. Tá? Está liberado. Já para quarta? Não, está liberado pelo departamento médico. Eu agora, acho que fisicamente. um jogador que Renato pode poupá-lo pode ser o Léo Moura. Pois né? é, o Léo, falei. Léo Moura, Sim, o Léo Moura. Mas vai ser poupado sempre. Sempre. 39 anos. Mas Mas é lateral, porque ele a é um função belo dele, jogador. Olha, ele não tem como miguelear na lateral. Tem jogadores que marcam muito, né? A passagem de alguém que dirige a futebol. Zé Roberto, por exemplo, hoje é meu amigo, às vezes me manda os WhatsApp, né? Profissional exemplar. O pessoal achava que ele com 40 anos não ia jogar mais, com 41, 42, acho que ele parou com 44 agora, né? 43 e uns quebrados. 43. Jogadores com comportamento profissional. Mauro Galvão foi campeão da Copa do Brasil com 41. Ele era mais velho que o Jogador, Tite. e aí ia falar do Léo Moura. Léo Moura é um jogador excepcional. Jogador que dentro do vestiário agrega, junta os guris, né? E facilita muito o trabalho do treinador. E sempre de bom humor. Isso é importante no futebol. Doutor, vai voltar aquela discussão do Grêmio, e qual é o Grêmio dos melhores tempos? Qual é o melhor entre os Grêmios? Grêmio do Filipão, não, Grêmio do Espinosa. Foi muito bom. Mas podemos começar, já que nós somos mais velhos, começamos com o do Telê. Sim. 77. Foi muito bom também, apesar de não ter os jogadores altamente qualificados. Mas tinha Tadeu Rich. Tinha Tadeu Rich, tinha o André. André. Éder. O Berdan. Anchieta. Você não consegue me confundir. Anchieta. Eurico. Era bom. Corpo, Eurico. Mas foi o Nelson Almeida junto com o Telê que fizeram isso. Com o Ladinho, não esquece, né? Ladinho, lateral esquerdo. Ladinho. Não, esse eu sei de cor. Então, na década de 70... Corpo, Eurico, Berdan, Anchieta e Ladinho. Vitor Hugo, Tadeu e Ura, Tarcísio André. Foi nessa época que jogou o Tia Joana no Grêmio, né? Começou. Tia Joana foi ele é de Alegrete, né? Foi um dos melhores jogadores que eu vi atuar e lamentavelmente mas acabou, esse não. cara... Mas é uma grande pessoa. Eu vou te dar uma Sim. boa notícia. Vou te dar uma boa notícia. Bom, já falou que ela é uma boa pessoa. Então, eu vou dar uma notícia. Que eu já contei isso, mas como o público se renova, o Tia Joana, ele tem uma das grandes virtudes daqueles caras que sabem levar a vida. Eu fazia o Por Onde Anda na Rádio Guaíba e no Correio do Povo. Fiz durante quase 10 anos, 8, 9 anos. E eu entrevistei o Tia Joana.
Renato Lima. E entrevistei ele lá pelas tantas, eu perguntei, tá, e aí, olhar para trás? Não, cara. Jamais, não tenho frustração nenhuma. Só tenho que agradecer um cara que, quando eu não tinha mais jeito, me empregou numa oficina mecânica e eu me especializei. E até hoje agradeço a ele todos os dias. Estou bem na minha vida graças à oficina mecânica. Mas você poderia ser milionário dizendo, isso não interessa. Eu sou um cara bem resolvido, bem... Importante esse tipo de declaração. Eu fiquei assim, ó... Os valores deles Eu fiquei são... assim, aqui, surpreso em primeiro lugar. E fiquei pensando, puxa, o cara é feliz como ele Não é. foi a oficina do Magrão? Lembra do Magrão? Amigo do Gilberto Tim. Amigo do Gilberto Tim. Ali na Zenha. Eu não sei, ele deu um nome na Pode época. ser, porque e na até época, vou, eu O Tia tenho essa Joana, coluna, acho que em casa. Tia Joana é tio do Sidney, aquele que foi zagueiro do Inter. Que agora quarto tá zagueiro. em Portugal, acho que ele está agora, não sei onde é que ele Sim. tá. Ele é tio daquele? Tio. Parece que O Sidney é um sim, zagueirão. Zagueirão. E outro cara que no Grêmio não conseguiu jogar, esse sim jogou em 77, foi colocado num Grenal pelo Tele como titular. O Leandro? Leandro, que depois trabalhou com o Yura. Sim. Esse, o pai dele é o Yura. Sim. Ele virou... O Leandro, que é pai desse jogador daí, que jogou no Grêmio até O Leanderson. Leanderson? Leandro. É. O Yura colocou ele nessa vida de protético e tal, tá aí até hoje. Tá bem. Se não me engano, é o que está melhor no mercado. Ele teve uma lesão grave de joelho, né? Eu acho que foi ligamento. Mas jogava muito. Jogava muito. O Leandro jogava muito. Com 17 anos ou 16. Então tá, vamos para a discussão essa, Tá. que o torcedor Boa. gosta disso. 77, 81, depois 82 já foi outro time. 81 era um time muito bom, porque era uma nova filosofia. É. 70%, 80% eram jogadores da base. 82. Lembra? Sim. Baidec, Tinha 7 o Dair. O Enan Andrade ganhou do São Paulo no Morumbi, que tinha 7 jogadores Sim. da seleção brasileira e um Faltava. da seleção uruguaia, que era o Dario Pereira. É. 81, 82 o Grêmio foi vice-brasileiro, já tinha o Batista. 83 campeão 83 do mundo. campeão da América do Mundo. 84 foi o time que tinha o Raul, que era o Froner, o treinador, que perdeu Sim. para o Independiente. Sim. Tá? Mas vamos pegar do início da década de 80, 77, início da década de 80, depois os anos 90 com o Filipão, o início dos anos 2000 com o Tite. O do Mano Menezes O Tite foi bom, né? É, Marcelinho foi- Paraíba. Foi muito Zinho, bom. Tinga, Foi bom. Varley, O ideal Luiz seria Mário. fazer, sabe o quê? Mauro Galvão. Fazer uma seleção de 70 e 80 desses times do Grêmio. O Eurico, na minha seleção, entraria. O Eurico jogava muito, tio. Lembra do Sim, Eurico? o Eurico era a seleção brasileira. É. Baita Eu jogador vou de lhe fazer uma futebol. pergunta. O Ronaldinho Gaúcho entraria nessa seleção? Evidente, óbvio, Lulante. Eu não tenho esse tipo de coisa, viu? A torcida do Grêmio tem, alguns Sim, mas colegas o meus. Ronaldinho não está em nenhum desses E tem um períodos. detalhe, o Ronaldinho... Então nós vamos ter que botar um enxerto O já. Ronaldinho começou, por acaso, comigo de diretor e com o Praz, em 98. Ali que ele começou. E quando o Rote não escalava o Ronaldinho, lembra? Sabe por que eu estou propondo isso? Eu me Porque lembro o que Grêmio agora tem 2 jogadores muito acima da média, o Luan e o Arthur. Arthur. E tem o Jeromel também. Né? E tem o Marcelo Groi, que tem plano de carreira no Sim. Grêmio. Né? Então, e ainda surgiram ali o Everton, o Pedro Rocha, o E Kahneman agora, como complemento. tá surgindo esse Tony Anderson. Bom jogador. Né? Nossa, Tá esse mostrando menino, qualidade. Eu acho que o diferenciado não é o Tony Anderson. É o Matheus Henrique. Mateuzinho. É, o Matheus Henrique. Esse Matheus Henrique, ele joga com uma naturalidade. O pessoal Às já vezes que eu comparou vejo- ele com o Arthur, né? Mas ele joga no estilo. Sim, estilo Agora, Arthur. se vai ser tão bom, não sei. É. Mas Não, ele- tem razão. Ele já teve no Grêmio. Saiu do Grêmio e foi pro interior paulista. Sim, mas ele Voltou. tem 17 anos. Não, tem mais. Eu Não, 17 anos. 17? Eu até vou olhar aqui. acho que ele tem mais. Eu- Olha, Eu acho que ele tem 17 anos, o Matheus Henrique. ele joga que bem, tem mas mais. eu gosto muito do Tony Anderson. Doutor Ele é bom Saul, jogador. E tem o Lincoln ainda para voltar, que o Grêmio tem, né, que é em junho. E tem o Bolanhos, que não sei que aproveitamento o Grêmio vai ter. O Grêmio tem farinha no saco. Né? Doutor Saul, o Grêmio é Mas tido, depois podemos fazer essa seleção, doutor. é tido é nesse... complicado. É Se tido, o senhor quiser colocar o Manga, tem outro enxerto, porque o Manga não está em nenhum desses períodos. É Mazarop, Darley, Marcelo Groi. tem cada história do futebol. Né? Outro dia eu estava dando um programa de TV onde o Manga... 20 anos, seu Matheus. 20. O senhor sabe por causa da saída. e- Claro, ele volta. Onde o Manga... Quem tem é o Jean-Pierre, eu confundi. Jean-Pierre. Tem 17. Sim.
Estava assistindo um programa de TV onde o Manga levou um tiro do Sim, do Saldanha? do Saldanha. No Rio de Janeiro, do Botafogo. Que bárbaro. Mas chegou a levar o tiro, não? Parece que... Não, ele foi armado. Foi armado, Saldanha. Que bárbaro, né? Doutor Saul, assim, o Grêmio, nesse momento, da forma como está formatado, é, sem dúvida alguma, talvez o melhor time do Brasil, né? Mas isso, digamos assim, dentro da nossa estrutura de Campeonato Gaúcho, enfrentou Libertadores, aí alguns jogos, enfim. Temos Campeonato Brasileiro. O senhor acha que o Grêmio mantém essa mesma pegada no Campeonato Brasileiro, enfrentando aí outros clubes como Palmeiras, Cruzeiro, este ano? E outro, o próprio Flamengo, embora o Flamengo tenha dado uma crise técnica no Flamengo agora. O senhor acredita que o Grêmio mantém essa pegada da forma como está? Porque o Grêmio não está deixando o adversário jogar, né? Mas daqui a pouco pega um clube mais estruturado, né? Bom, o Grêmio tem uma equipe permanente de suporte ao Renato que é muito boa. O CDD do Grêmio, o fisicultor, o Rogerinho, o Rogerão, o pessoal da fisiologia. O Alexandre Mendes também. O Alexandre Mendes. Eles discutem na beira do campo, né? Alexandre Mendes é excepcional. Toda hora eu me comunico com ele via WhatsApp. Eu digo, Alexandre, para com essa brincadeira de Flamengo, eu estou lendo toda hora aí. Ele assim... O Carlos Simon agora resolveu escrever sobre isso, viu? Né? O Carlos Simon? O árbitro da Fox. Sim, ele tem... Que o Flamengo, é a hora do Renato. Para com isso. O Renato, já conversei com o Renato também. O Renato disse, não, doutor, eu sou Grêmio e tal, não vou sair. Eu não sabia que o Simon tinha escrito. Escreveu, eu te mostro depois aqui no WhatsApp. Já vai ter gremista que vai dizer que quer que... Colorado. Tudo vira Mas, Geraldo, respondendo a tua pergunta. Jornalista, pode escrever. Por que isso é importante? Isso é importante porque o futebol hoje tem muito também de ciência, né? Tu tem que saber avaliar os jogadores, para saber o estado atlético, o estado da fisiologia dos jogadores, para fazer com que o Renato possa contar com os jogadores em um jogo. O ano passado, nós jogamos 80 partidas. Um jogo, às vezes, a cada 3 dias e meio. É complicado, é difícil. Chegamos lá contra o Real Madrid com aquela viagem louca, com um desgaste muito grande. Enquanto o Real Madrid viajou 6 horas, nós viajamos 35 horas. É complicado isso aí. O desejo nosso é que o Grêmio permaneça com esse mesmo futebol até o final. É difícil, é complicado. Agora, internamente, o Grêmio tem que tomar decisões, prioridades. Copa do Brasil, isso eu estou falando no meu nome, é minha responsabilidade. Copa do Brasil, que paga 50 milhões, mais com as premiações vai a 62 milhões. 67,500. É a prioridade. Não, na minha ótica, presidente, futebol, não sei. Mas jogadores também devem pensar como eu estou pensando. É muito dinheiro. Porque as premiações também são proporcionais ao que o clube arrecada, né? Claro que o brasileiro faz 20, quantos anos que ele não ganha? 26? Não. O Grêmio ganhou 22, o último brasileiro? 22. Foi em 96. 96. Ganhou da namoradinha do Brasil. Da namoradinha do Brasil. Portuguesa. Que tinha Zé Roberto. Zé Roberto, lateral. Zé Roberto, sem cabelo. Tinha aquele ponteiro que acabou morrendo, novo, Alex. O Alex. Isso aí. Tinha o Caio Narigudo, de centroavante. O Rodrigo Fabre. O Caio. Vai de jogador. O Hollywood, que é o capitão. O Caio Narigudo, que jogou no Grêmio, né? Jogou no Grêmio. Ele é secretário de esportes em Farroupilha. Em Farroupilha, não em... Bento. Não é Bento, a cidade... Garibaldi. E o goleiro era Klemer. Klemer, Valmir, César, e agora me esqueci o outro zagueiro, e Zé Roberto. Hollywood, Rodrigo Fabre, Alex, Caio, cultura inútil, mas lembro quase de cabeça. O Grêmio nem precisa dizer, né? O Grêmio era... Então, somando-se a tudo isso, tem que ter um plantel. No mínimo 2 jogadores para cada posição, para não perder a qualidade. E tu sabe que é difícil isso, né? É muito difícil, né? O Grêmio hoje poderia, quem sabe, com o departamento de futebol, do lado esquerdo, lateral esquerdo, tem o Cortez, Marcelo Oliveira, né? Que às vezes tem tido problemas de lesões, isso é normal no futebol. É um jogador já com uma certa idade. Tem o Leonardo Gomes que aparece por ali. Que é bom jogador, mas ainda não conseguiu destravar. É bom jogador. É muito bom jogador. Então eu penso que o Grêmio tem condições de fazer um ano de 2018 muito bom novamente. Repetir ou não é complicado. No futebol não existe o C, né? Publicamente o Grêmio está procurando um zagueiro, né?
Porque daqui a pouco o Jeromel vai para a Copa e aquele período de treinamentos o Grêmio ficaria só com 3 zagueiros. Paulo Miranda com Bressan E o Kahneman. e o Cânibal. E ainda... Não, o Kahneman não vai mais para a seleção porque não foi convocado nunca. É. Não sei se o treinador não vai cair da Argentina, né? Ah, pois é, tomou uma Tomou sacola. 6 6 é feio, né? a 1 da Espanha. Tipo, Sabe que tomar 6 da Espanha em jogo amistoso é pior que tomar 7 da Alemanha. Eu já quero passar essa pecha para eles. Aqui, ó. A recebi pela internet. Mas isso que eu ia colocar antes, mas era um jogo amistoso, né? O mas treinador vai cair por um jogo amistoso. Mas Não, mas 6 6. é uma desatenção É uma total, né? Claro, o Messi não estava, né? O senhor ia dizer que recebeu pela internet? Não estava assistindo. Vários tipos de comentarista argentino. Tu recebeu também, né? Sim. Tocando um ferro no treinador da Argentina. E era o sonho deles, era o Sampaoli. Era o São Paulo. Esperaram por Sampaoli, tem que ser o Sampaoli, negociaram com o Sampaoli, colocaram um monte de quebra-galho ali, porque ele tinha... Essa é a vantagem do Brasil, né? O Tite está provando. Claro que o Neymar é um jogador. Qualquer treinador gostaria de escalar. Mas o Tite está conseguindo jogar sem o Neymar. Mas contra os europeus nós jogamos contra a Alemanha B, C. Foi difícil. Foi difícil. Tivemos dificuldades. Contra a Inglaterra B, tivemos dificuldades. Não é fácil. Não. E o Neymar é o cara do drible, né? Agora, também é o seguinte, né? Tem a dificuldade, mas se a gente conseguir se reabilitar contra França, Alemanha, Espanha, a Argentina tem um bom time, mas não consegue jogar, né? Aí o Brasil está reabilitado mesmo. Não, o trabalho do Tite é excepcional, né? Pegou o Brasil numa situação complicada, difícil e terminou na frente da classificação. E agora tem os técnicos modernos aí, né? Então todos eles, o técnico do Botafogo largou na frente no Rio, e se ganhar o do Vasco também é novo. O de São Paulo é o Roger. Aqui o Renato assentou. O Flamengo deve estar muito arrependido de ter liberado o treinador, né? O Zé Ricardo. Acho que ele é bom treinador. O cara que trabalhou no vôlei, né? Foi no vôlei ou basquete? Ele trabalhou no Vasco, no futebol de salão. Sim. Eu acho que foi no futebol de Foi salão. Futebol de salão no Vasco. E Ele é depois bom trabalhou treinador. nas divisões de base do Flamengo. Ele é tático, ele é determinado. Mas demitiram até o Jaime de Almeida. Demitiram o Moza, todos. Todos. No Flamengo, né? Flamengo. Eu queria saber... Varre e Vassourinha. Eu queria saber quem é que eles vão contratar agora, né? Porque Nós estávamos conversando, né? Porque Eu ainda acho que o Luxemburgo deve estar ali com um bafo neles. Mas chamou todo mundo de incompetente. Pois é, agora tu me contar essa história aí. Mas, doutor Saul, eu posso falar isso porque eu não tenho... Na verdade, eu conheço o Luxemburgo só de 8 do Não, eu bem. trabalhei com ele. Mas eu acho que o gestão do Luxemburgo, Flamengo, eu me dou bem com o com todo Luxemburgo. respeito, ele é ex-treinador, né? Acho que... Mas Porque é ex-treinador, porque não quis mais ser treinador. ele se botou Ele se como ex. botou. Que ser empresário do vinho. É bom. Do vinho e de outras É. coisas mais. Né? CT de treinamento, jogador, tinha participação. Mas ele é conhecedor. Eu gosto do Luxemburgo. É. O Luxemburgo foi um dos caras Se ele que esteve à frente da botar sua na época. cabeça que tem que ser treinador, vai ser treinador. Olha os títulos que ele conseguiu. Não, eu não tenho nem dúvida do passado, dele um foi- profissional exemplar. Mas a impressão que eu tenho é que É porque ele parou abandonou. no Ele tempo. abandonou, é. Mas Cara, técnico treinar- tem à disposição. Treinar o Real Madrid, não é porque era o histórico dele, né? Aqui, ó. Técnico tem à disposição. Marcelo Oliveira está à disposição. Levir Coupe está à disposição. Levir Coupe. Celso Roth está à disposição. Falcão está à disposição. E aí, Filipão está à disposição. Cuca está à disposição. A Oswaldo de notícia- Oliveira está à A disposição. notícia é Renato ou Filipão, né? Como eu acho que o Renato não vai. sai do Grêmio, Não. o Filipão também eu acho que não viria, não sei, né? Tá Não aqui, sei. Não, ele tá tá nos- desempregado. Ele Está nos assistindo. não está trabalhando mais. Ficou marcado, né, por essa derrota do Setio, mas ele é conhecedor. Não, ele foi campeão na China. Tudo. não. Ele se recuperou já um pouco, né? No Grêmio mesmo. Não, ele é bom treinador, todo mundo sabe, não precisa nem falar, né? O Filipão é conhecedor de futebol. E o Flamengo está precisando de alguém como o Filipão, quem sabe. Que ajude em outras áreas. Outras áreas. É isso aí. É gestor, né? Mas ele é vai que o ter Renato saco. consegue ser. Mas O ele Renato vai é ter gestor saco. de vestiário. No Grêmio ele estava sem saco. Foi logo depois, o Fábio quis dar uma oportunidade para ele, né? Tava talvez ainda com trauma do 7-1. Isso aí o senhor entende bem, né? Entendo. Trauma não é fácil do cara superar. tá. Trauma Complicado.
Tomar 7-1, uma semifinal de Cara, Copa do Mundo. ficou marcado. São coisas que vão ficar pro resto da vida, né? É que na história do Brasil, perdeu para o Uruguai no Maracanã em 1950. Barbosa, até hoje a gente fala disso. Né? As coisas E vê que o Filipão estava indo bem. Ganhou Sim. a Copa das Confederações, Sim, foi o Brasil bem. com problemas políticos, com manifestações, os jogadores cantando o hino, as manifestações fora dos estádios, os estádios cheios, todo mundo cantando o hino. Então, até uma importância política passava a ter, a seleção e tal. Depois veio a Copa do Mundo aos trancos e barrancos, o Brasil foi passando. Passou pelo Chile, passou pela Colômbia e parou na Alemanha. Né? O destino é cruel, né? Foi cruel. Esse 7-1 deve ter uma história para dar um livro, né? Tem histórias, preâmbulos. Sim, gente que foi observar e passou uma situação e o Filipão não quis seguir. Mas O zagueiro Roque Júnior disse que deu outro relato pro Filipão. O Filipão disse, não, vou jogar com o Bernardo. Ele disse, olha, acho que seria bom dar uma fechadinha. E aí o Filipão resolveu ser alegre. Mas eu acho que uma das coisas que o Tite conquistou nesse processo todo agora foi a autoconfiança. Autoconfiança. Né? O Brasil pode até nem ganhar a Copa do Mundo, mas foi o mais fato importante. Torcedor voltar a torcer para a seleção brasileira, né? Porque esse próprio zagueiro brasileiro, o Thiago Silva, né? Que Sim. Voltou, saiu né? completamente derrotado, né? Mas ele está sempre em qualquer seleção da Europa. Mas Mas ele é bom jogador. É bom jogador. Por isso que eu digo, tem alguma coisa a mais para explicar essa derrota aí. E ele não jogou, né? O Thiago Silva também estava suspenso. Nesse jogo? Na final, Não, jogou, tia. Claro. foi Dante e Davi Luiz, a zaga do Brasil. Foi Dante e Davi Luiz. Cadê o Davi Luiz? Sumiu? Não. O Davi Luiz perdeu crédito. E perdeu crédito lá na Europa também. Ele não está mais. Está jogando mais no meio campo do que na zaga. Não, eu digo que o Thiago Silva se recuperou porque teve lances envolvendo ele, aquele momento que ele chorou, que ele era o capitão e acabou não assumindo aquela responsabilidade de capitão. Tudo aquilo eu acho que veio à tona, né? E o Tite conseguiu recuperar essa autoconfiança dos jogadores brasileiros, né? É como Nesse aquela sentido. Copa que o Brasil perdeu, né? Com o Ronaldo, que teve a convulsão, né? Que o cara 98. passou para Sabe que ali. dia no hospital, eu volto e joga. Ali o cara conta histórias. E eu tenho as minhas histórias, conto as minhas, né? Às vezes as De pessoas. 98? 98. Às vezes as pessoas acham que a gente está exagerando. Tinha um colega nosso, Cristiano Guerra, vou dar um nome, que ficava sempre do lado da Susana Werner nos jogos, Sim. nas tribunas de honra e tal. E ele disse que ela revelou que levava remédio nas folgas para o Ronaldo Nazário. Em que quantidade ele consumia, com que orientação ele consumia, não sei. Mas que tipo de medicamento anticonvulsivante? Não, ele tinha Analgésicos? dores. Tinha Dores. tinha dores e tal. Bom, não sei se é verdade ou não. Mas isso que eu vou contar, isso fui eu que vivi. Eu desci para o vestiário e disse, o que eu vou ficar fazendo aqui? Nós já relatamos tudo, vou descer. Estava todo mundo entrevistando todo mundo, né? Para ver o que tinha acontecido. E papapá. Eu disse, eu não lembro se era o Flávio Dalpisol que estava comigo, o Benfica, acho que era o Benfica. E eu desci para o vestiário, cheguei lá, primeira figura que eu encontro, passando a van, o primeiro a sair, né? Passando assim em direção ao ônibus da seleção brasileira, Roberto Carlos, passando pela zona mista. E só eu ali, só eu e ele. E aí, Roberto, o que houve? Um dia vocês saberão da história. E eu nunca mais esqueci dessa frase, e não sei até hoje, já faz 20 anos. Um dia vocês saberão da história. Mas pode ser convulsão mesmo, né? Pode ser. Pelos relatos, teria tido uma convulsão, sim. Pelos relatos, né? Mas jogou igual, né? Jogou, mas aí estou te falando, ele foi pro hospital. Fez ressonância, fez tomografia, fez tudo que é exame, raio-x, toda a avaliação com os médicos neurologistas lá. Voltou dizendo que estava bem, não tinha nada. E aí? E nós recebemos uma escalação aquele dia com o Edmundo já escalado. Sim, Edmundo e aí estava começou escalado. a onda. Começou a onda. Ele chegou no vestiário e falou pro Zagallo, eu quero jogar, vou jogar. E o Edmundo com aquela unha. Tá aí comentando e dando-lhe pau também, né? É o Neto dando pau, o Edmundo. O Neto... Quem olha pro passado deles, Agora tem umas coisas interessantes no futebol que a gente fica sabendo anos depois, né? Há um tempo atrás, muito tempo, eu vi uma entrevista, não lembro de qual jogador do Internacional, de que o Minelli teria sido demitido no jogo do Inter e Cruzeiro na noite anterior da decisão. Não, Inter e Fluminense. Inter e Fluminense? Inter e Fluminense. Então O que aconteceu? O Minelli disse o seguinte, ou joga o Caçapava
ou eu me demito, uma coisa assim, contra o Fluminense, que era o cano do Brasil, né? Com E os jogadores queriam escurinho, né? Escurinho. E aí ele fechou com alguns, e aí convenceram o velho, não, vai jogar o Caçapava e o senhor vai ficar. E foi assim. Mas tinha umas lideranças importantes o Inter naquela época, né? Tinha o Figueroa, Marinho. O Marinho aí já foi em 76, né? Ah, sim, isso foi em 75. Mas do Hélio Andrade em 79 contra o Cruzeiro, chegou com essa filosofia aí que tem o Renato. Deve ter aprendido com o seu Hélio também. Sim. Chegou e disse pro Balvê, tem histórias todas, né? Daqui uns anos nós vamos contar essas da agora. Do Lula? Não, do Valdomiro. Bom. O Hélio Andrade chegou e disse, o Valdomiro não tem condições, não vai jogar. Se eu escalar ele, agora eu perco para a final. Diz, não, tu vai escalar ele, porque senão não tem final. Nós não passamos pelo Cruzeiro. E o Valdomiro jogou, fez gol no primeiro tempo, saiu no intervalo, se não me engano. Sim. E jogou. O Balvê que bancou. Sim. Não, vai jogar o Valdomiro. Tem histórias todas aí, né? A gente vai colhendo daqui e dali, né? E o Internacional depois passou pelo Palmeiras, ou tinha passado pelo Palmeiras, e aí jogou com o Vasco com o Chico Espina. Sim. Que o Valdomiro não aguentou mesmo, a competição velho sabia. Eu tenho história do Essa Lula. foi a decisão de 79. Né? 79. Chico Espina fez gol, inclusive. Sim, 2 gols contra o Vasco. Né? Eu tenho história do Lula, porque o Lula eu atendia os filhos dele que moravam nas ruas de Assunção. Então o senhor sabia tudo. Não, sabia tudo não, sabia das doenças de asma dos filhos. Tinham asma, né? E aí... Eu tive asma quando pequeno, não? O Lula chegou atrasado 1 ou 2 vezes e não quiseram tirar a corrente para ele poder entrar no estádio para treinar. E aí... Então, Lula vai jogar, atrasado ou não atrasado, vai jogar. E aí me pediu um atestado médico. Eu poderia ter sacaneado ali, né? Até a fulana de tal, filha de Lula, não tinha nada. Não, mas aí como um médico eu tinha que falar a verdade. Né? Olha aqui, ó. Ligeirinho, o Grêmio goleou o Brasil de Pelotas 4-0 na Arena e abriu grande vantagem para a final do campeonato. Pode perder até por 3-0 lá em Pelotas. 2 do Everton, Alisson e Ramiro. Confirmando o título, e já está confirmado, né? Ninguém vai me tirar da cabeça que o Grêmio já é campeão. Será campeão pela 37ª vez, contra 45 do Internacional, 46. 45-46. O clube não conquistava a competição desde 2010, quando na oportunidade venceu o Internacional na final e se sagrou campeão. O técnico era o Silas. O Grêmio treina hoje à tarde, de olho na partida contra o Monagas, quarta-feira na Arena pela Libertadores. Tendência de força máxima. E após demitir Carpegiani, em nome de Renato Portaluppi, de novo cogitado no Flamengo, diretoria gremista nega qualquer sondagem. No Inter, após folga no final de semana, jogadores colorados se reapresentaram hoje no CT Parque Gigante, voltando de lesão. Laterais Fabiano e Dudu retornaram às atividades com bola. Atacante Potker também trabalhou em separado com Hélio Carraveta. E o Leandro Damião segue sem treinar e o outro, Danilo Fernandes, é que causa espécie, né? Por que não volta para o gol titular do Internacional? Mas ainda tem 11 dias para o jogo contra o Vitória. Campeonato Mineiro, Cruzeiro 3-1. Cruzeiro joga agora, Atlético Mineiro 3-1, melhor dizendo. Cruzeiro joga por uma vitória por 2-0. 1-0, 3-2, 4-3, já dá Atlético Mineiro, que pode até perder por um gol de diferença. No Paulista, Corinthians 0, Palmeiras 1. Palmeiras joga pelo empate contra o Corinthians. No Carioca, Botafogo 2, Vasco 3. O Vasco joga pelo empate contra o Botafogo. No Baiano, vitória 2-1. O Bahia, melhor dizendo. Bahia 2-1 no Vitória. Vitória e Bahia voltam a se enfrentar. O Bahia joga pelo empate. Já voltamos. Muito bem. O senhor vai até o Ortuim, nós estávamos fazendo a seleção aqui. Eu fiz uma seleção. Sim, só de 70. De 77 para cá. Manga, Eurico, Oberdan, Jeromel, Roger. Sim. China, Osvaldo e Mário Sérgio. Renato, André e Tarcísio ou Éder. O Tarcísio pelos títulos. Sim. E o Éder jogava muito. Mas é difícil fazer uma seleção. Aí no Grêmio tinha o Zequinha. Eu não coloquei nenhum dessa época atual. Mas é que não coloquei Luan, não coloquei Arthur,
Mas por enquanto. Por enquanto. Depois coloca o Arthur no lugar do Oswaldo. Vamos claro. ver o que o Arthur vai conseguir, né? Tem 3 títulos para jogar aí, né? O Oswaldo tem Mundial. O Oswaldo tem Mundial, o Mário Sérgio tem Mundial, o China tem Mundial, o Renato tem Mundial, o Tarcísio tem Mundial, André foi a recuperação do Grêmio. E o Baidecão. Não, e o Adilson. O Adilson. E o Hugo de Leon. Hugo de Leon, tu deixou fora? Tem que tirar o Oberdan, então. Não, é difícil. Não tem como fazer. É difícil, né? É difícil. O que eu não tiro é o Jeromel. Não, eu acho que coloco o de Leon e tiro o Oberdan. Acho que sim. Campeão Acho que sim. brasileiro. Hã? Campeão brasileiro. Não. O Oberdan foi bom para o Grêmio para restabelecer a ordem. O Escurinho fazia gol em tudo que era Grenal. Tá, mas o Oberdan aí, tu botasse o Oberdan, década de 70. E 7. 77 O pra cá. O Oberdan chegou em Porto Alegre no aeroporto e disse que o Escurinho não ia fazer mais. E não fez mais. É baita jogador. Quer arriscar uma seleção aí, não? Não, depois. Darley, Mazzaropi ou Manga? Não, vou me incompatibilizar com muita gente. Não. Já voltamos. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. No dia 21 de abril, acontece no posto Boqueirão de Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, o grande evento Motofest. A partir das 10 da manhã, com rock ao vivo, food trucks, prêmios e brindes. Além de curtir o Motofest, aproveite para abastecer com o lançamento da Ipiranga, a gasolina OctaPro. Abasteça também no posto universitário, em frente ao campus da Ubra. Bem, doutor, eu estava vendo aqui. Manga, Marcelo Groi, Darley Mazzaropi, Arcio Eurico, Hugo de Leon, ou Oberdan, Jeromel Roger, China ou Dinho, né? Oswaldo ou Luan ou Arthur, Mário Sérgio, Renato Alcindo ou André, Tarcísio ou Éder, e ainda tem o Paulo César Caju aqui. Que o senhor estava lá em Tóquio em 83. Sim. Mário Sérgio, você botou aí? Botei na meia cancha. É difícil. É muito difícil. Grandes jogadores, excelentes jogadores. E temos que arrumar um lugar para o Arthur. Tem um detalhe, tu esqueceu de um jogador que mora aqui. Valdo. O Arthur me lembra muito o Valdo. Ninguém tirava a bola do Valdo. Valdo de 87. Tu é louco. Fizemos uma excursão com o Valdo. Alfinete. Uma excursão com o Valdo na Europa, cuja estrela era o Renato. Mas foi considerado o melhor jogador do torneio, Valdo. E o Grêmio show do final dos anos 80, né? Do Otacílio. O Grêmio show do Otacílio com o Cristóvão. Lima, Luca, Lima, Jorge Veras. O Grêmio show. Aliás, eu acho que vocês devem, né? Porque o senhor, com toda essa história do futebol rec, acompanha quantas Copas tu acompanhaste? 8 Copas? Na verdade, uma como retaguarda em 86, e essa última eu fiz uma pontinha só de um jogo, e depois os intervalos dos jogos e tal. Mas eu fiz Holanda e Austrália, que foi um dos grandes jogos, né, da Copa. Que jogou a Austrália contra a Holanda, nessa última Copa aí, né, que foi no Brasil. Internacional mas teve, de 90 a 2014 cobri todas. Na década de 50, o Internacional tinha um time La Paz, Florindo e Oreco. Paulinho, Salvador e Odorico, Luizinho, Bodinho, Larry, Jerônimo e Canhotinho, depois Chinesinho. Se o senhor não lembrar o time do Grêmio de cor, agora eles vão lhe matar, porque o senhor sabe o do Inter. Quais deles? Mas esse era o rolo compressor? Não, o rolo é da década de 40. Isso é de 50. 50, mas é ali no final da década de 50. Tu não viu o Chinesinho jogar? Não, que puta, Chinesinho. Tu tá me estranhando? Chinesinho foi jogar na Juve, lá da Itália. É. Jogou no Palmeiras. Baita jogador de futebol. Veio de Rio Grande. Pô, vocês não sabem nada disso. Não, eu sei da história dele. Tem alguns que eu... Mas o maior artilheiro da história do Inter é o Carlitos. Carlitos. O senhor Esse eu não vi. viu o Ayrton jogar? Poxa, zagueiro. maior zagueiro do Grêmio. Eu não vi, claro, Sim. mas... E falam tanto dele, não consigo Ayrton... nem imagem eu consegui. Pois é, e o Ayrton, onde é que entra aqui? Mas isso aqui é só da década de 70. Claro. Da década de 70 pra cá. Claro. Senão não tem como, não tem como Mas fechar aí, uma seleção. qual é o lateral direito colocar esse? Arcio ou Eurico? Arcio Eurico.
Parada dura. Tem o Arce, o Eurico, tem o Paulo Roberto, campeão Roberto. brasileiro, Coelhinho. Nossa. É. Daí, Mundial. Sim. E o China ou Dinho. Dinho. Os dois espetaculares. Né? E sobram jogadores maravilhosos, como Carlos Miguel, Arilson, Goiano. Tá louco. É que Isso é uma homenagem que a gente está fazendo ao Grêmio, já campeão gaúcho, já 4-0, ninguém de sã consciência. O senhor acredita que pode dar alguma zebra? Vou na linha do Renato, manter a humildade. Mas o senhor está esperando um jogo quente lá. Né? Jogo quente. Jogo pesado. Então tá, valeu. Obrigado, Geraldo. Um abraço. Obrigado, Um doutor abraço, Geraldo. Saul. Obrigado por participar do programa comigo. Às 19 horas tem mais, e aí a gente vai discutir mais o lance da expulsão, se foi boa, se não foi boa, se foi certo, se foi errado, se acertou, se errou o árbitro. Enfim, o árbitro do segundo jogo é Voaden, também experiente, né? Não vai ter problemas, né? Pode falar, doutor. Não, vou te dar um time da década de 49 do Grêmio. Sérgio Clarão e Joni, Hugo, Heitor e Danton. Balejo, Hermes, Giada, Gita e Erovaldo. Ah, se recuperou os 48 no segundo tempo. Se recuperou os 48. Até às 19 horas.